Ele chegou, demorou, mas chegou. Veio lá de Goiânia para conhecer o mercado, andou demais, mas foi muito prazeroso. E tem um lado brincalhão que eu não sabia que ele tinha, mas eu gostei bastante disso. E estamos aqui também, vocês vão conhecer, um cara fera, um cara da parte jurídica, que me livrou de muitas coisinhas, né? Estamos aqui com o Cláudio e o Felipe, os caras essencial. De lá pra cá, dessa andança nossa, o que você gostou aí do mercado mineiro aí? Boa noite, Zé Júnior. Obrigado pelo convite. Boa noite, Felipe. Boa noite. A gente vem conhecendo o mercado de Minas, né, já há algum tempo. A gente gosta muito do estado. Eu, como bom mineiro que sou, sempre puxo a sardinha, né, pra gente fazer bons negócios aqui. Sim. E eu morei em Belo Horizonte até 2011, até dezembro de 2011. E nesses 13 anos a cidade cresceu assustadoramente, né? Nossa, Tanto os vetores sul quanto norte tão irreconhecíveis. você nem reconheceu aqui quando você estava caminhando aí, né? Tiveram várias construções comerciais e residenciais que eu não conhecia, não fazia ideia. E é uma grata surpresa a gente voltar a Belo Horizonte vestindo a camisa do imobiliário agora, né? 50% imobiliário, 50% financeiro. Sim. Para a gente participar desse crescimento. E você, Felipe, já conhecia o trabalho dele? Você já ouviu falar? Então, eu já acompanhava sim. Depois que o José Júnior me apresentou melhor, né, eu passei a acompanhar com mais atenção o trabalho da Trinos. Conhecendo hoje o Cláudio também, é um prazer. Prazer estar aqui com você, né, meu cara? Ah, obrigado, cara. Achei que você não ia me chamar, não? Ah, cara, eu tava querendo, não, mas o cara me livra de várias coisas aí, né? O cara da parte jurídica. Tô brincando. Tinha que chamar. Mas assim, a parte imobiliária eu amo muito, né, cara? Assim que eu me formei em Direito, foi a primeira área que eu comecei a trabalhar, foi a área imobiliária. Então, assim, é bom demais, cara. Eu amo muito essa área. E por que o do Direito, cara? Você é bom. muito empreendedor. E esse cara aqui... Direito compra é empreendimento carro, também. compra moto, compra avião e sai vendendo tudo. Então, assim, ele tem um lado empreendedor. E o direito te possibilita fazer essas aventuras hoje também? Sim, mas primeiro essa pergunta, por que direito? Acho que é uma pergunta chave, né? Cara, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha um sentimento eu queria muito fazer algo que pudesse de fato impactar a sociedade, impactar as pessoas. Por quê? Eu vim de um lugar, José Júnior e Cláudio, eu não sei se vocês conhecem aqui a região leste de Belo Horizonte. Eu vim do Caetano Furquim. E lá muitos dos meus amigos, das pessoas que estudaram comigo no ensino médio, faculdade não era uma opção. Muitos não fizeram. E até da minha família por parte de pai, eu fui o primeiro a concluir o curso superior, né? Então, assim, não era uma causa só minha, a questão do curso superior, era uma causa que tinha muitas pessoas com expectativa junto. Então, eu queria fazer algo que fizesse de fato a diferença. Então, eu tinha minha mãe que me incentivava muito nessa questão do estudo. Eu queria fazer teologia primeiro, acabei fazendo direito primeiro e depois fiz teologia. Então, o direito é essa ferramenta que te possibilita falar pelo outro, né? Representar o outro, seja um empreendedor, seja uma mãe solteira, enfim, diversas pessoas. Eu até lembro de um caso que foi, assim... Um dos primeiros casos que eu peguei como advogado, tinha uma mulher que ela tinha uma barraquinha ali na Feira Hippie. Você já foi lá, né? Já foi domingo? Exato, domingo de manhã. Com um espetinho lá. E justamente, é a mulher do espetinho lá da Feira Hippie. E ela me procurou, porque por conta de uma questão que eu nem lembro muito bem o que era, mas ela ia perder o direito de expor ali, de ter seu trabalho na feira. E ela entrou em contato comigo, eu e meu sócio, o João, a gente fez uma defesa forte e conseguimos, cara, recuperar para ela o direito de continuar ali na feira. Daí eu lembro da sensação, cara, que foi eu ligar para ela e falar, chama Simone, a feira é sua, você vai poder continuar lá, cara. Deu tudo certo. A felicidade dela. Pra gente era uma decisão judicial como mais uma, né? Mas pra ela era o sustento da vida dela, cara. E a gratidão que ela ficou comigo, Felipe, obrigado. Minha família agradece, meu esposo agradece. E eu nunca esqueci aquilo, e foi um sinal pra mim, logo depois de formado, que eu tinha escolhido uma área que é boa, sabe? Sim. Onde você pode fazer pelo outro. É mais ou menos isso, é um resumo. O Felipe, cara, ele tá em grandes construtoras, né? Já prestou serviço para grandes, já participou de muitas incorporações, ele é especialista nisso também. A gente se conheceu aí através do meu contador,
que é uma das minhas empresas também, que é o Emerson, e ele também tá junto com... Tem que chamar ele pra vir aqui. Ele tem que vir, o Emerson, tem que vir, cara. Caso. E aí a gente teve uma conexão. Então, assim, desde pequeno, eu tenho uma história bem legal, que muito boa, vocês vão gostar demais. Eu já fui empreendedor desde pequeno. Legal. Desde pequeno, mas assim, eu era danado, A minha mãe era enfermeira. A minha segunda mãe, né? Porque a minha mãe mesmo morreu quando tinha 4 anos. E aí ela é enfermeira e tinha muitos medicamentos lá em casa e tal. E cara, eu era... Nossa senhora. Vai escutar. E aí... Coisa certa não era, né? E aí eu peguei esse medicamento e falei com os amigos da escolinha que era... Eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Que era bomba, os caras ficar forte e tal. Cara, você acredita que eu vendi aquilo por 10 reais? Tu laxante. Vendeu laxante falando que era nem bomba. sabia o que era. Cara, eu era doido, sério. O cara com 10 anos já precisava de advogado, você tá vendo, tô né? falando sério. Vendia, cara. E aí, não sei se o cara colocou aquilo na cabeça. Um cara de gente comprou. E era meio que rosinha, sabe? Tudo a ver. E aí o cara ficou... Não sei o que ele arrumou, cara. Ele começou a ficar com os bração. E achou que aquilo ali tava... Quando eu fui saber depois... Era pra negócio de peixe, aqueles que aumentava a questão dos seios, um negócio assim, né? Quando eu fui saber realmente o que era. Também não conheço, que eu não sou da área médica. Mas você acredita, cara? E que pra mim ele é um sucesso ali, tudo ali. Então, assim, onde eu estou, eu sempre tento conectar as pessoas, né? Eu conectei ele com pessoas do meu convívio, né? E hoje tá dando super certo, né? Sim, sim. Algumas não deram, porque são objetivos diferentes, né? Mas, assim... O que eu puder fazer, se eu puder conectar o Felipe com você e ter fundamento naquilo para prosseguir, cara, eu acho que é super certo e eu faço isso desde criança, entendeu? É o poder do network, né? Isso, na Trinos lá, a parte jurídica ela é pesada, né? Vocês têm 20 advogados, né? A gente tem 20 advogados na parte de auditoria. Se for pegar na Gestal, que é a gestão dos empreendimentos, ou pegar um contencioso, vai margear aí uns 50, né? 50? É. Como que você consegue enxergar a importância, além, né, de ter um contrato bem feito, tal, a importância jurídica dentro do empreendimento? Zé Júnior, a gente chegou a falar sobre isso no final do último podcast que a gente participou, que a gente deu um recado um pouco mais genérico, né? Faça o certo. O Rafa até falou muito bem, né? Constitua uma SPE, faz um patrimônio de afetação, se for incorporação, usa um sistema. Isso te credencia e te valida para um caminho certo. Naturalmente, né? Não é só contabilidade, não é só financeiro e não é só jurídico, é o conjunto. Então, busque um bom advogado, assim como um bom contador. Eu tenho os dois já. Eu tive lá em Vitória há uns 40 dias e eu encontrei com um empresário de muito sucesso. Mas ele disse que no início da carreira dele ele estava tão obcecado por criar algo grande e só depois ele foi entender o contexto. E ele sentou na mesa com um investidor que ele vinha buscando agendar essa reunião há meses. E ele, na hora que eles sentaram, pediram um almoço, e ele, muito nervoso, muito ansioso, já começou a falar do projeto, e falar dos números, e crescimento, e plano de expansão. E o investidor, pode parar. Falou, quem é o seu contador? Não, sei lá, qualquer um. Não. Quem é o seu advogado? Não, o advogado que tiver o contrato. Não, pode parar. A nossa reunião acaba aqui. Então, enquanto você não tiver um bom contador, um bom advogado, a gente não dá o próximo passo. Legal. Então, faça as coisas certas, do jeito certo, não tem atalho. Tá vendo? Porque ele é bom. Ele é um cara interessante, cara, né? sensato. A gente aprende muito com todo mundo. Isso aí é fato. Né? Sim. Eu aprendi com ele, acho que ele aprendeu alguma coisa comigo da minha garra. Acho que isso ele pôde ver muito. Você também conseguiu acompanhar, né, um pouco do meu passo. Mas e você, cara? Como é que você enxerga a parte de investimento num projeto e a blindagem que o advogado pode trazer para aquele empreendimento? Porque nada mais é porque o advogado ele está ali para proteger o empreendedor com os demais parceiros, né? Mas assim,
qual que é a sua colocação nisso aí, cara? O que você pode trazer pra gente? Então, primeiro, você falou aí de investimento e de blindagem jurídica, né? Isso. Em relação ao investimento, cara, eu vejo, a gente vê muita gente com boas ideias, né? Ideias boas o tempo inteiro. Tem até muitos programas hoje em dia que fazem isso, né? Uhum. Tem de um lado aqui o investidor e do outro lado os empreendedores expondo as ideias. Sim. Mas muitas vezes cria-se na cabeça do pequeno, do médio empreendedor, que o investimento é tudo o que ele precisa. Que se ele tiver alguém que assina um cheque grande, ele vai alavancar e ele vai conseguir tudo. E não é isso. Uhum. Então é o que o Cláudio falou aqui. Você precisa sim de investimento, você precisa de fôlego, você precisa de capital de giro. Uhum. Se você não tiver crédito no banco, se não tiver um bom nome na praça, você vai precisar de um investidor. Uhum. Mas você precisa também ter essa segurança jurídica. E essa consciência, por exemplo, que a Trinos tem, isso está sempre presente nos grandes grupos. Uhum. Eles têm, claro, cara, estão mexendo com... governança, né? estão mexendo com milhões de reais. Então eles precisam disso. Mas e o cara pequeno e médio? E o cara que está fazendo um apartamento ali de, sei lá... De 9 milhões, por exemplo. Até menor, às vezes 4, 5, 6 unidades. Ele acha que ele não precisa, entendeu? Então, qual que é muito da minha luta? Eu advogo e a maioria das pessoas me procura quando o oficial de justiça bateu na porta. Aí vem trazendo uma citação e eu vou atuar. Mas qual que é o meu desejo e a cultura que eu tento criar no empreendedor, no pequeno e no médio? Cara, você precisa de um advogado agora. A carreira do empreendedor ela é muito solitária, muitas vezes. Sim. Então ele precisa de alguém não só para resolver e apagar incêndio, mas quando ele tiver um projeto, quando ele quiser fazer uma incorporação, quando ele for captar investimentos, ele precisa fazer de forma estruturada. Ele precisa de aconselhamento estratégico e não só de apagar incêndio. Então, essa é a minha visão. O investimento ele é crucial. Sem dinheiro no caixa, é muito difícil da gente alavancar qualquer projeto grande. Isso. Mas também, o que o Cláudio disse, a estruturação jurídica, contábil, enfim, isso é 50%. Ô, Felipe, eu costumo brincar lá na Trinos, né, que o advogado, muita gente acha que o advogado ele tem que saber das leis, né, ele tem que saber também. Sim, claro. Mas principalmente o advogado ele tem que ser o cara mais criativo do mundo, porque ele precisa, ou ele deveria, né, prever todo tipo de erro, insucesso, falha de comunicação e refletir isso no contrato. Sim, sim. Porque na hora que todo mundo vamos empreender, vamos incorporar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, só pensa na parte que vai dar certo. Só que o advogado nessas horas falou, desce aí, desce aí uns 5 degraus aí e vamos falar do que pode dar errado. E olha só como é que é importante que ele falou de contrato. O pequeno e médio empreendedor, quando ele precisa de um contrato, ele vai aonde? Na internet. Na internet, no Google. Pega um modelo genérico que não tem nada a ver com a situação dele, pode estar desatualizado. E aí? E ele acha que vai dar tudo certo. É isso aí. E o empreendedor tem muito disso. Cara, vai dar certo, a gente vai conseguir, vamos para frente. Mas, quando acontece algo, aí ele vem me procurar. Vai ficar mais caro, eu vou cobrar mais dele, porque vai dar mais trabalho. Ele podia ter me procurado antes. Eu fazia um contrato que ia economizar demais. Ele já gastou um monte de energia. Exatamente, e tá com um problema na mão, entendeu? Sim. Então, advogado não é só para essas coisas, né? É para também para as coisas boas, projetos, vamos planejar, vamos calcular risco. É isso aí. Teve uma época que eu estava desenvolvendo um projeto, tal, e aí eu sou muito bem, como eu posso falar, eu agradeço as pessoas e reconheço todos os esforços. E aí eu estava repartindo o projeto e estava dando uma porcentagem para a parte jurídica considerável. Aí o cara que estava aqui falou assim, não, cara, eles não merecem isso tudo, não, você tem que passar para nós. Falei, não, ele tem esse direito, que ele tá comigo, e eu que sou o dono do projeto. Então, tipo assim, tem a cultura que a parte jurídica, dependendo de quem tá na frente, tem que receber uma parcela pequena, mas sem eles a gente não consegue avançar muito para algum projeto. Exemplo, tem um projeto que eu conheci e até tive uma participação, que eles criaram um condomínio fechado
E dentro, o advogado citou, se por um acaso houver uma pandemia, tal, a empresa não será penalizada, vai ter uma pausa, tal. E aí todo mundo questionou. Você não vai ter isso não sei o quê, não vai ter. Então... Rapaz, e veio a pandemia. Você tá entendendo a diferença de um bom advogado? Você tá entendendo? Não só a pandemia, mas eventos climáticos adversos também, né? Sim, mas nunca teve furacão aqui, não. Nunca teve até o dia que tiver, né? Não é? Depois que tiver o primeiro. Mas assim, a forma que você fala, o cara tem que ser estratégico, ele veio com essa ideia e colocou no contrato. Então, assim, eu fiquei apaixonado com a parte jurídica da empresa. Eu falei assim, nossa, que legal, cara. Eu não gosto muito de advogado, vou falar que seja. Não gosto. Não, falando na frente do advogado. Não, eu gosto de você, né? Então, assim. Mas, assim, tenho outras pessoas que eu já tive contato. Tem 2 advogadas em Divinópolis, né? Elas trabalham comigo ainda, mas, assim, alguns casos específicos. Mas são muito boas. Mas, sim, a relação que eu tive com alguns não foi tão legal, entendeu? Mas, no geral, tem assim, não foi. Tem esse sentimento social, assim, de que o advogado, ele sei lá, ele demora a dar retorno, né? Ele é um pouco que aproveitador, enfim. Não, alguns, né? Não, tô falando assim... Tem profissionais assim. Tem isso com pastor, com policial, com tudo quanto é profissão, com engenheiro, né? com arquiteto. E a ressalva é justamente essa, né? Vai ter advogados ruins, vai ter advogados que perdem prazo, tem muito advogado que recebe, às vezes, o valor do cliente e não dá retorno. E quando é o contrário? Quando o cliente fala assim, olha esse caso pra mim aqui e se ganhar eu te pago. Aí eu vou só dar uma olhada assim e falar, já olhei. Não, tô brincando. Uhum. Mas assim, tem muita demanda que a gente faz de fato no êxito, né? Uhum. Mas depende muito da natureza da demanda. Uhum. Então, por exemplo, tem problemas que a gente resolve como advogado que no final, quando a gente resolve, não gera impacto financeiro imediato. É uma declaração, por exemplo. É um pedido meramente declaratório. Então, nesses a gente sempre tem que cobrar antes. Por quê? Porque não vai ter resultado financeiro. Mas se a gente estiver tratando de uma causa que vai gerar um grande impacto financeiro, pode ser que a gente cobre o honorário no êxito e não no início, entendeu? Uhum. Vira meio que uma... Aí é a hora de você, da sua criatividade, aí, ó, 20% agora e 80% no êxito. Aí é a sua criatividade. Eu geralmente adoto essa linha. A gente diminui no êxito e recebe uma parte no início também, né? Uhum. Mas isso aí vai de escritório para escritório. Tem gente que trabalha só no êxito também. E de causa para causa também, né? Exatamente. E na parte da incorporação, você já teve muito pepino assim? Que você falou assim, nossa, cara... que eu entrei aqui? Já tive demais. Conta um caso assim que você... Não precisa falar o nome, mas fala assim, esse aqui, se o cara tivesse ido para essa linha de raciocínio, ele teria evitado muito. Eu tô lembrando de um aqui, não é propriamente uma incorporação. Era incorporação imobiliária de condomínio, né? Vertical. Sim. E teve um jurídico anterior ao nosso que assumiu o caso e fez a incorporação. Na verdade, a empresa ela contratava uma pessoa para fazer as incorporações avulso, né? Então a pessoa fez a incorporação, mas eles não fizeram o que a gente costuma fazer, que a gente chama de due diligência. Uhum. Antes do construtor comprar o imóvel, a gente vai no cartório, a gente faz toda uma pesquisa para ver se existe algum problema sobre aquele imóvel que mais para frente pode repercutir negativamente dentro do empreendimento. Uhum. E não foi feito esse trabalho. Então o prédio já estava pronto, faltava só o habite-se, acho que era 20 ou 40 unidades. E aí a empresa que tinha vendido o imóvel tinha um processo trabalhista e o juiz do processo trabalhista mandou bloquear a matrícula do imóvel. Então, assim, acabou que o construtor ele atrasou a entrega de 40 unidades, ele corria o risco de tomar várias ações judiciais, algo que poderia ser evitado por uma simples due diligência. Então é isso, é economizar no começo e pagar caro no final. É um dos casos que eu lembro assim de imediato. Eu vejo todo dia. Aí. a gente tem analisado cerca de 2.000 operações por ano. Sim. E chega operação de toda a natureza, né? De todo tipo, né? E a gente recebe tanto loteamento quanto urbanismo, da forma geral, loteamento, condomínio fechado, incorporação vertical, horizontal. E essa foi presencial. Eu estava no
no interior de um estado muito próspero, de uma cidade muito próspera no interior de um estado muito próspero. E uma construtora ela constrói casa de médio padrão, casa de alto padrão e constrói vertical. E todos os imóveis foram registrados no CNPJ raiz. A empresa não tem uma SPE, a empresa não tem um patrimônio de afetação, a empresa não tem um RET, que é o Regime Especial Tributário, que hoje é 4% de imposto, eles estão até tentando mexer na lei. E para completar, o parceiro financia o cliente final. Ele não usa o desligamento bancário, ele carrega a carteira por 30 anos. É a opção dele, sim, dá certo para ele, mas ele chegou num tamanho que ele tem mais de 100 milhões de reais recebíveis e eventualmente falta 10 mil reais para pagar, fechar o caixa dessa semana. E tem muitos empresários, empreendedores que se apegam à carteira, né? Eles não querem largar a carteira. Você já tem esse problema assim de ver o cara, você pode ter muito mais, mas ele pega um amor no projeto dele que ele não quer largar. Mas você tá mostrando para ele ali várias possibilidades dele ver um mundo diferente. Não, ele tá preso ali. Zé Júnior, isso é uma característica, é muito individual, né? Muito pessoal. De fato, os urbanizadores, os loteadores gostam sim de receber uma carteira, ela tem uma correção, então é uma fonte financeira. Não tem nada de errado nisso, né? É uma fonte, né? No loteamento ele tem o lucro imobiliário e o lucro financeiro. Sim. Só que muitas vezes ele desconhece, né, o poder de realizar esse empreendimento num prazo curto, ao invés de carregar por 15 anos, a gente realiza o negócio dele de 3 a 6 meses. Sim. E ele, com o capital em mãos, ele pode investir em outro projeto que vai dar o dobro de retorno, de repente, do que ele ficar carregando a carteira por 15 anos. Então, é uma questão de fazer conta. Né? Mas talvez o cara, ele não está aberto. Por exemplo, já teve situações de você analisar um projeto, por exemplo, hoje, e aí daqui a um tempo, se você ir lá, o cara já tá mais aberto, você, hoje eu não vou fechar, mas aí depois ele pensa, fala assim, nossa, cara, eu acho que eu perdi uma oportunidade. Já teve, o cara... Acontece muito. Com arrependido? Muito. Já teve empreendimento que veio pra gente 3 vezes. Veio em 2022, veio em 2023 e 2 semanas atrás eu recebi o mesmo projeto de novo. E por que não houve... Muitas vezes o empreendedor está ancorado num número que para nós não é factível. A gente explica. Mas ele acredita, ele está ancorado naquele número. Então ele agradece e vai rodar o mercado. Aí passa o ano inteiro tentando ver que não é possível, aí ele volta no ano seguinte. Nossa. Aí agora? Aí a gente refaz todo o estudo, refaz a conta, recalcula. Faz parte do negócio. Sim. E a gente expõe para ele um outro número. Aí estava ancorado num quarto número. E é normal, o empreendimento vai e volta. Você acha que eles colocam muito amor no projeto e esquece que... Porque o dinheiro é uma ferramenta, todo mundo sabe disso. Dinheiro é ferramenta, o dinheiro é para rodar mesmo, não tem como. Então as pessoas acham que ter aquele dinheiro ali talvez seja uma segurança para ele, não sei. O nosso mercado de urbanismo, ele vem se profissionalizando muito nas últimas décadas, mas a gente percebe que ainda há muito que se profissionalizar. O mercado da incorporação, via de regra, ele já é mais profissionalizado. Sim. Agora, os empreendedores de loteamento, de urbanismo, ainda tem um espaço para crescer. Cálculos muitas vezes simples não são feitos, dinheiro no tempo, juros, correção, custo de oportunidade. Muitos empreendedores ainda não fazem essa conta. Então, nós temos ainda um espaço, uma oportunidade para crescimento, e a Trinos vem ajudando os empreendedores, né, principalmente na sociedade, no equity que a gente propõe,
e inclusive credenciando os empreendimentos a uma auditoria de uma grande empresa, uma Big Four. Então, a gente vem capacitando pouco a pouco os empreendedores, os empreendimentos. Você acha que... Eu imagino, queria perguntar para o Cláudio que muitos desses empreendimentos que vocês vão investir devem dar problema em questão de auditoria, né? Quando vocês vão ver se de fato foi bem feito, bem estruturado, como é que é isso? A gente tem o nosso funil, né, de empreendimentos, ele é muito... a boca dele realmente é muito larga, né, é muito ampla, e a gente já tem uma peneira bem forte até apresentar para a gestora. Quando a gente apresenta para a gestora até a liquidação, a gente tem cerca de 30% das operações que não passam nas auditorias. Algumas por projetos mal aprovados, descuidos, e outras por motivos um pouco mais sérios. Eu vou dar um exemplo aqui que poucos loteadores se lembram, e eu preciso dar esse recado para você, empreendedor. Quando você for, quando você estiver regularizando, aprovando o seu projeto, consulte o IPHAN. O IPHAN é um órgão extremamente importante e que, infelizmente, ainda poucos empreendedores no Brasil o consultam no momento das aprovações. De fato. O que eu vejo de notificação do IPHAN e TAC nos empreendimentos não está escrito. É o que a gente mais vê. O pessoal sempre lembra de consultar concessionário de energia, concessionário de água e esgoto, o próprio ambiental, né? Seja na esfera municipal ou estadual. Agora, o IPHAN tem regiões do Brasil, né, que o IPHAN é mais atuante. Tive até um caso recente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que uma grande fábrica de cerveja ia se instalar e acabou tendo a licença cassada por uma questão histórica. A fábrica teve que mudar de lugar. Ainda bem que ficou no estado, né? Ficou em ter arrecadação. Você acha que foi interesse político ou você acha que foi interesse econômico, pela sua visão? Cara, era uma fábrica grande, né? Então a luta ali dos municípios para receber era grande. Eu acho que foi interesse político também. Também, não foi, cara? Mas o lugar onde ela se instalou, lá em Passos, se eu não me engano, é um lugar muito estratégico, sabe? É um lugar estratégico do ponto de vista de água, que é a matéria-prima para eles. Lá tem abundância. Sim. E geograficamente, para escoar a fabricação, é muito bom de logística. Eu acho que próximo a São Paulo, né? Sim, exatamente. As vias são boas, né? Então, eu acho que os dois. Teve questão política, sim, mas essa questão estratégica que faz toda a diferença, né? Acho que agora não adianta chorar, né? Fazer o quê, né? Eu acho que quem teve a iniciativa de atrapalhar agora se arrepende bastante, né? Não, uma fábrica desse tamanho, Você né? tá doido, traz muito emprego, desenvolve. Uma cidade de interior que a gente está falando muda a realidade de uma cidade, né, cara? Então, totalmente. Qualquer prefeitura ficaria triste em perder um negócio dessa envergadura, né? Sim. E lá tá cheio de condomínio, viu? Sim, eles estão investindo muito ali na parte de condomínio. Imagina com a fábrica lá. Ia fazer todo sentido, mais ainda. Né, alocar esse tanto Você de tá gente. doido, ia ser maravilhoso. Teve uma... Vocês estão falando da parte política e financeira, mas tem a parte histórica, geológica também. Tem. Né? Que né, foi talvez aí, foi um grande motivador também, né? Também, sim. Para suscitarem a dúvida. Sim, não que houvesse alguma influência física, geográfica, mas... Sim. É um fator que tem que ser considerado também. Bastante. Mas até sobre essa questão que você está falando de consultar o IPHAN, muita gente fala de especializar, né? Às vezes o advogado é um advogado tributarista, ele sabe tudo, sabe as minúcias do direito tributário. Eu não sou um advogado tão especializado assim. Eu acho que há valor em ser generalista. Porque quando você olha para projetos grandes que vão impactar várias áreas, é bom que você tenha uma pessoa olhando mais do alto, né? Se você está no estádio de futebol e você está sentado aqui rente à lateral, se o lance é lá no fundo,
você não consegue ver direito. Sim. Mas quando você está sentado lá em cima, você tem um prejuízo, que você não está tão perto, mas você consegue ver o contexto geral, né? Então, eu gosto de atuar dessa maneira. Eu vejo esses projetos imobiliários, a gente tem que analisar de vários aspectos, né? Então, eu acho que é um valor. Acho que a gente tem que resgatar esse valor do generalista também. Não que você não vá se aprofundar em nada, né? Mas o que você acha, Cláudio? Ô Felipe, a gente, quando um empreendimento, quando a gente vai analisar um empreendimento, a gente tem um especialista em análise e estruturação. Sim. Quando a gestora dá o ok, a gente começa as diligências, a gente tem uma equipe jurídica, uma equipe técnica, uma equipe contábil e uma equipe de carteira. Todo mundo fazendo auditoria. A gente tem uma estrutura, porque a gente só faz isso o dia inteiro, todos os dias do ano. Claro. O nosso parceiro, o nosso cliente, ele normalmente tem um advogado, né? No máximo 2. No máximo. E você, sim, tem que saber de tudo. Sim. Então você precisa, claro, você precisa entender e saber argumentar com cada uma dessas áreas sobre os pontos levantados nas auditorias. Mas até nesses projetos, assim, com essa grande complexidade e estruturas maiores, né, como a da própria Trinos, você vai ter ali um advogado focado em cada área. Mas sempre tem, talvez não seja um advogado, tem alguém que está mais de cima, né? A gente tem um CLO, né, que é o Chief Lawyer Officer. Sim. Ele está presente que não está tão todas as nichado áreas. assim. É porque o escritório de advocacia, ele é assim. Antigamente, a gente ouvia falar muito de advogado da família. Você lembra? Nossa, aquele demais. cara é o advogado da família. Então, se a família tiver um problema comercial, se o filho for preso, qualquer demanda é o advogado da família. Isso. Depois a gente vem para um cenário parecido com o que o Cláudio escreveu. Tem aqui o advogado tributário, tem aqui o advogado empresarial, tem aqui o advogado criminal. Isso, excelente. Traz muita eficiência para projetos grandes assim. É muito bom. Mas como funciona hoje a minha atuação? Eu tenho esses especialistas no escritório, no time, no corpo jurídico. Sim. Eu tenho um advogado trabalhista, você conhece? Conheço, João. Doutor João. Um abraço. Eu tenho o advogado criminal, doutor Roger. Enfim, a gente tem os advogados que são nichados, né? Mas especificamente no caso da minha atuação, eu prefiro ficar um pouco mais livre, né? Não que a gente, repetindo, não que a gente não se aprofunde em nada. Mas eu acho que esse olhar panorâmico faz todo sentido. Principalmente para pequenas e médias empresas, né? Pequenos e médios empresários, né? Total. Você de fato precisa atuar ali em todas as áreas. Faz total sentido. E foi na onde que a Trinos teve esse olhar para olhar para o pequeno e médio empreendedor, empresário e ajudá-lo da melhor forma. Esse é um trabalho muito legal. Então, assim, tem os bancos que estão ali com as grandes empresas, né? E tem eles também que tem esse olhar também, não que eles não participem de projetos maiores, né? Participam também. A gente tem participação em algumas grandes construtoras, algumas grandes incorporadoras. Sim. Grupos com capital aberto, inclusive. Agora, a Trinos nasceu, Felipe, para apoiar e fortalecer o pequeno e o médio empreendedor regional. Que legal. Essa é o nosso primeiro princípio, né, que está alinhado com a nossa tese, que fortalecendo o empreendedor regional, a gente vai fazer mudanças e promover o mercado habitacional brasileiro. É o que a gente quer, a nossa tese transformar o mercado habitacional. E ela é muito sólida, cara. Eu acompanhei eles, a gente andou aí, eu conheci um pouco mais, vi essa preocupação. Então, assim, às vezes a pessoa que está empreendendo não tem a mínima ideia do que é governança. E eles vêm com essa ideia bem definida, bem clara. E assim, o cara fala assim, que isso, cara? No geral, é legal. O empreendedor ele costuma achar que esse assunto governança é só para quem está com ação na bolsa, né? Nossa. Cara, a história da Trinos começou mais ou menos por aí. Pode contar aqui, Zé? Pode, eu adoro essa história. Eu adoro essa história. A Trinos ela é uma empresa goiana, né? E os nossos fundadores, Diego Siqueira e Giovana Dutra, eles também são goianos.
O Diego Siqueira, quando ele foi fazer faculdade, ele saiu de Goiânia, foi para São Paulo, Sim. fazer administração na GV e conheceu o mercado financeiro, ficou apaixonado, formou e foi trabalhar numa grande gestora de fundos imobiliários. E lá ele vendo que as grandes construtoras na época, né, eu ia citar alguns nomes, mas as construtoras do eixo Rio-São Paulo tinham um crédito muito farto com gestoras, com bancos. Sem dúvida. E ele falou, levantou a mão lá, né? Ó, lá em Goiânia tem um monte de construtora querendo crescer. Os caras estão há 20 anos no mercado, os caras sabem o que estão fazendo. Quando tem uma crise global ou nacional, o agro é muito forte, segura a onda, né? Enquanto aqui no eixo Rio-São Paulo, o pessoal balança muito, o pessoal Sim. É um leve saculejo, vão levar funding para os caras, vão levar dinheiro. Aí o pessoal da gestora falou, Diego, aqui a gente prioriza realmente quem tem um balanço auditado por uma Big Four, eu coloco a cabeça para fora na janela, eu vejo a obra acontecendo ali, não querer mexer com Goiânia não. O Diego ficou chateado, né? Ele falou, cara, eu vou pesquisar esse negócio. E ele viu, Felipe, que o pequeno e o médio empreendedor representa 80% do mercado. E, cara, como é que você não olha para 80% do mercado? Né? Nossa. É um mercado desassistido. Completamente desassistido. Isso 20 anos atrás. Então, a sementinha da Trinos veio daí. Ele falou, vou levar governança, que é o que a Faria Lima quer, e vou levar funding. Eu vou levar a grana para os caras. Sim. E vou potencializar. E assim nós vamos transformar o mercado habitacional brasileiro. Sensacional, cara. E estamos na luta. Hoje a gente participa aí de aproximadamente 350 SPS. E estamos crescendo, né? Cada vez mais cotistas aí na nossa base dos fundos. Que legal. Já passamos de 180 mil. E então o foguete está para cima. Parabéns, cara, não, pelo trabalho. Pela ideia. E eu achei legal que você falou do como é que ele chama? O Diego, porque tem muita gente que vê assim, cara, ele percebeu uma realidade. O pessoal tá lá há 20, 30 anos, são empresas sólidas e não tem crédito. Muita gente vê uma questão assim e não faz nada, né? E se ele tivesse, só continuar a dar aula, beleza, é assim que funciona. Mas ele não se conformou de alguma forma e falou, cara, a gente vai mudar essa realidade. E tá mudando, E hoje a Trinos tá aí pra... Trinos tá presente, tá na nossa mente, coração, tá em Mas todo assim, lugar. o pequeno e o médio, para mim, eles são negligenciados não só em relação a crédito. Eu não sei como é que é lá em Goiânia, mas aqui em BH, inclusive, assim, eu tenho admiração por eles, pelos pequenos e médios, porque é quem movimenta o PIB, é quem gera emprego, é quem paga imposto, é quem gera serviço, é quem fornece os produtos que a gente come. Claro que tem as grandes também, né? Não que o grande não faça isso, mas é porque enquanto você tem 5 grandes, você tem 100 pequenos. Exatamente. E assim, muitas vezes são olhados não com o olhar que deveria. Tanto da questão do crédito, quanto, eu acho, na minha opinião, né, na questão política também. Muitas vezes, cara, aqui em BH, na questão da pandemia, foi um assunto muito sério, né? Foi uma questão muito delicada. Mas a forma como o empreendedor foi tratado, cara, foi assim, surreal. Foi com quase desprezo, entende? Então é uma questão que não para na questão do crédito, mas no olhar no geral, muita gente que olha para o empreendedor como aquele que só quer lucrar e não percebe que, na verdade, ele abençoa, ele prospera a cidade, né? É 80% do mercado, né? Exatamente. De uma maneira geral, é isso. E são muito batalhadores, né? Via de regra, todos... É aquele negócio, bate o escanteio, vai cabecear e corre pro gol para defender ainda. Ser empreendedor é uma luta, né? É uma luta, para quem não desiste, consegue enxergar o sol brilhar. E, Zé, é ele que faz as perguntas, né? Mas eu queria te fazer pode, também. Não, aqui, cara, é um bate-papo. É uma perspectiva aqui. Qual que você acha que você que é empreendedor também, muitos anos aí, bem sucedido, qual que você acha, se pudesse elencar dois maiores desafios do empreendedor? O que você acha que são os maiores desafios? Qualquer coisa. Cara, buscar parceiro com a mesma filosofia, com os mesmos princípios, com
os mesmos valores. Isso aí é difícil, porque você encontra pessoas com princípios totalmente diferentes de você, entendeu? Sim, sim. Então isso atrapalha até na hora de fazer um projeto acontecer. Isso dificulta muito, dificulta muito. O outro desafio é você ter mão de obra qualificada. Às vezes você consegue pagar uma mão de obra legal, consegue pagar até um pouco mais. Sim. Mas a pessoa com esse tal de internet, ela quer desprender do empreendedor para montar seu próprio negócio. Então, assim, todo mundo quer ter um negócio, mas ninguém quer ajudar você a prosperar para abençoar outras pessoas. Então, todo mundo deixa você um pouco de lado e vai caminhar sozinho. Mas lá na frente esquece que unidos venceremos. Isso aí a gente vê muito em construtora, né? Às vezes a construtora tá funcionando bem ali e aí o engenheiro ele sai para montar a sua própria construtora, porque ele vê que de fato o negócio é lucrativo, é muito bom, mas às vezes não tem a dimensão do que é empreender nesse contexto geral, né? Ele entende da questão técnica da obra, mas a questão de uma construtora envolve muitos outros fatores, né? A gente tem lá em Goiânia uma construtora, uma incorporadora muito tradicional, e que alguns engenheiros, diretores, gerentes, ao longo do tempo, né, um sai esse ano, 5 anos depois sai outro, 3 anos depois sai outro, e esses profissionais montaram suas próprias incorporadoras, cada uma focada num segmento. Sim. E essas incorporadoras criadas, né, pelos executivos que saíram da inicial se tornaram referência. Legal. Então, bons profissionais que sabem fazer, empreenderam e tem muito sucesso. Isso é bom quando acontece. As maiores incorporadoras referência de Goiânia, os executivos, os donos têm esse histórico aí. Que legal. Essa preocupação. E eu posso completar também, só completando. Eu trabalhei na Mendes Júnior e lá tem uma filosofia maravilhosa. Então, eu pensei, quando eu tiver a minha empresa, eu vou ter a mesma filosofia. E vim praticando realmente aquela coisa que eu vivi lá, muito boa. Aí, abri oportunidade para um sócio entrar na empresa. Ele entrou. E eu dava almoço, dava café, dava treinamento. Cuidava realmente do funcionário. Não que era bajular, não, porque para trazer o cara, para ele ver que ele não estava sozinho. Sim. Isso eu faço até hoje. Mas eu não tô prestando serviço mais como obra, né? Você sabe, hoje eu tô em outro momento. Aí o cara que eu chamei para ser sócio, né? Que eu dei uma oportunidade para ele. Ele falou, não, mas tá gastando tantos 1.000 com almoço e refeição no café. Tá errado. Eu falei, não, cara, não tá errado. A gente tá dando qualidade de vida pro nosso funcionário. Ele achou ruim, brigou. Eu falei, irmão... Tá vendo, Zé Júnior? Se você tivesse acionado o Felipe na época, ele com a criatividade dele ia ter simulado todas as situações possíveis, inclusive de desalinhamento de expectativa aí com o seu ex-sócio. Muitas Exatamente. empresas aí eu peguei, não cara. prosseguem por questão de desalinhamento. Aí eu peguei, sócios, sabe o né? que eu fiz? Sim. Vou revelar aqui. Aí eu falei, cara, vão expandir? Vão expandir. Eu falei, não, beleza. A gente foi para outras regiões. Sim. Chegando lá nessas regiões, aí eu já comecei a tratar ele diferente. Falei que, cara, não tá dando, cara. Você não tá gostando. Faz o seguinte, fica com essa região que você pegou aqui, eu fico na minha quietinha lá. Estratégia, vai saber agora. Mas foi estratégia. Porque assim... Depois corta. Não. É estratégia mesmo, cara. Se eu tenho um cara que tá me atrapalhando, eu vou deixar ele bem. Pra ele não ficar me engorando. Então eu deixo o cara bem, ele segue a vida dele. Se der errado, problema dele. Se der certo, sucesso dele. Então eu vim para outro caminho e foi para outro. Mas é por causa disso. Às vezes o cara tem um interesse que vai prejudicar outra pessoa. Sim. Eu até falei disso aqui com outro amigo meu. Quando você não cuida da pessoa que tá com você, você gera um sentimento dela que ela vai falar assim, cara, esse cara não cuidou de mim, eu vou processar essa empresa. Você entendendo? O cara processa. Por quê? Porque foi um gerente, um engenheiro, um encarregado que o maltratou, deixou de dar uma assistência, e o cara joga essa pessoa na justiça. Sim. Então, mas quem paga o pato? O empreendedor.
Entendeu? Ô, Júnior, eu queria virar essa pergunta que eu fiz para você para o Cláudio também, para saber dele. O que você acha, Cláudio, que são os dois maiores desafios aí dos empreendedores no geral? Vou falar do empreendedor iniciante, quando nos primeiros 2 anos, né, a gente tem uma taxa de mortalidade altíssima, muito alta dos CNPJs aí nos 2 primeiros anos. A gente tem um país com a carga tributária muito alta, né? Elevadíssimo. E isso, eu não tenho dúvidas que é um dos fatores que sacrifica, né? Às vezes o profissional tá ali, tá tentando, tá começando, tá tentando romper, não sabe 100% ainda como fazer, como agir, né? Uhum. O brasileiro, via de regra, não é um bom planejador, então a gente aprende a trocar a roda do carro com ele em movimento, andando, né? Perigoso. E então eu acho que a gente tem uma carga tributária muito alta, acho que esse é um fator, na minha opinião. E o outro fator, cara, tá alinhado com o planejamento, mas não planejamento tributário, acho que planejamento da forma geral. É não pensar na possibilidade de não dar certo. A gente muitas vezes fica tão cego pelo sucesso, só pensa na coisa boa. Tem que ser otimista, tá, Felipe? Claro. Tem que ser sempre otimista e trabalhar para que dê certo. Mas você tem que pensar nos sis, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se... Você faz lá um fluxograma, né? Sim. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço aquilo. Né? O máximo que você puder, cara. Legal. E pra você? Fala as duas aí. Cara, assim, vou falar coisas diferentes do que vocês já falaram, né? Não, tem que ser uma coisa pra você. Pra mim. Eu acho que tem muitas coisas que são mais imediatas, né? Como a questão de lidar com os funcionários, tudo isso é muito difícil, às vezes, para a pessoa que está começando. Mas pensando nos empreendedores em geral, eu acho que 2 coisas. Primeiro, que eu sinto muito, é a questão da insegurança jurídica. Uhum. Aqui no Brasil, hoje em dia, é muito forte. A insegurança jurídica atrapalha demais a vida do empreendedor, às vezes mais do empreendedor que já prosperou mais, né? Já está num porte maior. E a questão política, que principalmente em governos de esquerda, né, a interferência da política no mercado é muito forte. Uhum. Então, só que assim, muitas vezes a gente tem a impressão que isso não chega no empreendedor, né? Mas chega, cara. Chega. Eu tô achando bacana aqui que todo mundo se saiu bem. Cada um deu uma resposta diferente. Um falou de pessoas, o outro falou de tributário, planejamento, o outro falou de jurídico e política aqui. Então tá todo mundo certo. E são todas questões importantes de fato, né? Sim. Ô Felipe, a gente tá falando aqui, né, do tempo que a gente passou junto, né, do presente. E qual que é o seu projeto pro futuro? Cara... Pode ser plano, sonho, né? Alguma coisa assim que faça sentido para você falar. Então, eu tenho muitos planos para o futuro, assim, eu sou de fato um sonhador. Coloco tudo na mão de Deus, né, em primeiro lugar. Ele que dirige assim, os nossos passos. Tô trabalhando muito, tô ficando muito em casa, tô cuidando da minha família. Tenho 3 filhos, né? Um recém-nascido também. Sei que o Cláudio tem também, mas assim, tem um plano especial, um plano específico, com o objetivo de abençoar pessoas, com o objetivo de abençoar a cidade, mas eu não posso dizer ainda, meu caro. Você vai ter que me chamar aqui depois de novo, para eu compartilhar aqui com você. Agora, Felipe. Eu fiquei... E quando me chamar de novo para contar, chama o Cláudio também, tá bom? O Cláudio provavelmente vai estar online, que ele vai tá viajando esse Brasilzão nosso. Ô Cláudio, e você? Pode compartilhar com a gente um plano aí, um projeto? Claro, podemos sim. A gente tem uma relação de 200 cidades no Brasil que a gente entende como sendo cidades bastante prósperas. Dessas 200, a gente tem 12 de Minas Gerais e a gente tem um plano de atuação e expansão muito forte dentro dessa regional. Isso no âmbito profissional. No âmbito familiar, com 2 filhos, um de 5 anos, um de 6 meses, a gente sempre quer dar o máximo de amor, atenção que a gente consegue para que os meninos cresçam bem e essa próxima geração consiga fazer as mudanças que a gente tanto deseja aí no país e no mundo. Né?
E ele busca mudança mesmo, que domingão, acho que era meio-dia ou meio-dia e meio, tava malhando, suando lá. É mesmo? Mandou o vídeo, eu falei, esse aí tá... É, o cara é disciplinado, né? Disciplinado mesmo. Não, corremos terça, vamos ver se corre amanhã de novo, né? É isso aí. Tem que influenciar as crianças também, né? Também eu levo os meninos pra fazer atividade também. É isso aí. O mais velho já vai, o mais novo ainda não. É mesmo? É. Ah, legal. Que bom. Mas ninguém perguntou, o meu plano pro futuro é deixar os meus seguidores felizes, né? Que eu quero fazer uma interação, né, para todos eles. Legal. Quero que eles recebam premiações, né? Então, assim, por mais que eu ajude os meus amigos, empreendedores, eu quero levar para os nossos seguidores, nossos inscritos, coisas boas também. Porque às vezes muita gente... eu não quero mexer com rifa, mas eu quero dar premiações, sabe? Legais, Sim, assim. sim. Eu acho que faz muito sentido para quem nos acompanha, sabe? Legal. Vamos terminar o podcast com uma frase que eu gosto muito. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Bora. Bora. Legal, né? Legal. Boa. Juntos somos mais fortes. Fortes.